Voltando para o slide, você tem aí exame adimensional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Aí tem, os exames vão compreender. O que é que deve compreender o exame? Por isso que eu digo, ele tem que ser detalhado. Deve ter uma avaliação clínica minuciosa. É interessante também que antes do trabalhador passar, tá, para o médico do trabalho, ele seja feita uma pré-triagem com o enfermeiro, se tiver na empresa, tá, o enfermeiro do trabalho, fazer uma pré-anamnese com ele, fazer algumas perguntas, algumas avaliações, os exames. Pode ser feito pelo enfermeiro, um exame físico, como ausculta, pressão arterial, tá? Usar o otoscópio para olhar o ouvido, o nariz, fazer exame físico de toque abdominal, para ver se o abdômen está depressível ou não, se ele tem líquido no abdômen, se está flácido, está distendido, se apresenta dor. Então é interessante fazer um exame detalhado, tá? Físico e mental. E também exames complementares, que estão no quadro 1 e 2 da NR7, tá certo? E tem também alguns exames que estão na NR15, que se faz necessário. Outros exames complementares podem ser solicitados de acordo com o risco e de acordo com a determinação do médico que está assinando aquele PCMSO. A periodicidade do exame, tá? Complementar. Ela vai ser especificada no quadro 1 e 2 da NR7 e indicadores biológicos no quadro 1. Tá? No mínimo, indicadores biológicos são parâmetros que se usam também para reger os exames. Tá? E no mínimo ele vai ser de 6 em 6 meses. Em que caso, professor, vai precisar de 6 em 6 meses? Um mergulhador de plataforma, por exemplo, de plataforma de petróleo, que é um risco assim tremendo, que ele está sob condições hiperbáricas. Geralmente, pessoas que estão sob condições hiperbáricas, tá certo? Ou seja, pressão alta demais, elas são submetidas a exames de 6 em 6 meses. Seguindo aí, a avaliação clínica. O admissional é feito na admissão, tá? No ato da contratação do trabalhador. O periódico, expostos a riscos, tem que observar se o trabalhador está exposto a riscos, doenças crônicas, tá? Se ele está exposto a riscos, doenças crônicas, esse exame vai ser anual. Demais trabalhadores, anual, quando menor de 18 anos e maior que 45 anos. E a cada 2 anos, se ele tiver entre 18 e 45 anos. Então, recapitulando, se esse trabalhador está exposto a riscos, a doenças crônicas e outras coisas, esse exame vai ser anual. Demais trabalhadores vai ser anual se menor que 18 anos ou maior que 45 anos. No intervalo de 18 e 45, esse exame pode ser bianual, ou seja, de 2 em 2 anos. As avaliações clínicas que são feitas nos exames. O retorno ao trabalho. Esse retorno ao trabalho é avaliado, é realizado se o trabalhador estiver ausente por mais de 30 dias. Um exemplo, licença maternidade. A mãe, né, a gestante, pede a licença, vai entrar na licença do INSS e vai passar o quê? 120 dias afastada da empresa. Quando ela volta, ela tem que fazer o exame de retorno ao trabalho, tá? Mudança de função, quando houver riscos diferentes, eu já falei, tá? E volto a frisar. E o demissional, até a data da homologação. Quando for homologado, até ser homologado a demissão, tem que ser realizado o exame demissional. Então vamos lá. São prazos, tá? Estabelecidos pela NR7. É importante você saber. No caso do demissional, até quanto tempo do admissional eu posso realizar? Então, se eu tenho o demissional, tá? Se eu tenho o admissional, quando o trabalhador é contratado, ele é feito admissional. Então, esse admissional tem uma validade de 135 dias para empresas de grau de risco 1 e 2, ou seja, 135 dias tem uma validade para efeito de exame demissional. Eu fiz o admissional, sou demitido com 134 dias. Eu não vou precisar realizar o demissional, porque o meu admissional já é válido, tá certo?
e 90 dias para empresas de grau de risco 3 e 4. Poderão ser ampliados por mais 135 e mais 90 dias, mediante a negociação coletiva assistida. A mesma coisa do outro prazo lá que eu mostrei. Alteração de prazos. O delegado regional pode alterar os prazos mediante parecer técnico, tá? E pode reduzir esse prazo. Para cada exame médico, o que deve ser feito? Registrar em prontuário clínico de responsabilidade do médico coordenador. Esses prontuários, todos os documentos pertinentes ao PCMSO devem ser guardados por quanto tempo? 20 anos. Tá? 20 anos. Isso é pergunta de concurso público, viu? Quanto tempo é guardado, quanto tempo deve ser guardado a documentação, tanto do PCMSO quanto do PPRA? 20 anos. Você tem que guardar essa documentação. Emitir o ASO. O que é o ASO? Atestado de Saúde Ocupacional. Tá? O atestado de saúde ocupacional é a declaração que o trabalhador está apto ou inapto ao trabalho. Ele deve ser feito em duas vias. A primeira via deve se arquivar no local de trabalho, no setor médico, né? Geralmente, quando tem setor médico. Segunda via, deve ir para o trabalhador como recibo, com os exames complementares, tá certo? Se tiver exame complementar, o trabalhador tem que receber esse exame também. O ASO deve conter, no mínimo, a composição mínima do ASO: nome do trabalhador, registro, função, riscos ocupacionais específicos ou a ausência desses riscos, procedimentos que foi submetido esse trabalhador, nome do médico coordenador com o CRM, tá? Conselho Regional de Medicina, se ele está apto ou inapto, o nome do médico que realizou o exame, CRM, endereço, assinatura e carimbo. Aí você tem um exemplo do ASO, tá? Um modelozinho de ASO que eu coloquei aí no slide para que você tenha conhecimento do que seria o ASO. O ASO é um documento, ele é formatado mais ou menos nesses trâmites aí. Você tem aí, ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ateste para os devidos fins da NR7, da portaria 3214/78, com a nova redação dada pela portaria número 24 de 29 de 12/94.